Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse webinar dessa tarde, terça-feira, dia 29 de setembro, às 14 horas. Vamos dar início, então, a mais um webinar da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Eu sou Leonardo Freitas, o secretário-geral da Câmara de Comércio, e estarei acompanhando as atividades dessa tarde. Inicialmente, queria passar apenas duas informações para que o nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Peço a todos que deixem os microfones no mute, de forma que evitemos distúrbios, e a telecâmera ela pode ficar livremente ativada durante o nosso webinar. E uma segunda informação é que o chat permanecerá habilitado durante toda a apresentação, para que ali vocês possam fazer as suas perguntas, colocar seus questionários, que serão respondidos ao término das apresentações. Ressalto que é muito importante a participação e a interação de todos, de forma que o nosso evento seja o mais dinâmico possível. Bom, o cenário empresarial em tempos de pandemia, deliberações sobre as relações de direito privado. Este é o tema do nosso webinar dessa tarde, que será realizado com 3 especialistas da Drummond Advisors, empresa associada à Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, com quem desenvolvemos não somente esse, mas outras atividades conjuntas. Neste momento, eu passo a palavra, então, para o Pedro Drummond, sócio da Drummond Advisors, para que tome a palavra e nos conduza e nos traga o conteúdo desta tarde. Pedro, está contigo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Muito obrigado aí pela apresentação e também pelo convite. É sempre um prazer fazer os eventos com a Câmara, é um prazer ser associado à Câmara. E você trouxe para a gente a solicitação e o convite de cobrir um tópico muito importante, que são as questões de direito privado e as atualizações que foram feitas durante esse período aí de pandemia. Não foram poucas as alterações legislativas, alterações essas, algumas temporárias, outras permanentes, mas que afetaram bastante diversos ramos aí de vários aspectos do direito privado. Existem outras alterações, obviamente, de direito público também, mas que não serão objeto aqui do nosso webinar de hoje. Hoje a gente foca na parte de direito privado. Bom, quem é a Drummond? Quem são os profissionais que vão falar aqui hoje? O porquê que a gente está aqui? Por que a gente é associado da Câmara? A Drummond é uma consultoria com 10 anos de existência já, especializada em operações internacionais e de assessoria às multinacionais que fazem negócios no Brasil. A gente tem uma atuação muito focada nesse ramo, atua bastante no ramo com os Estados Unidos e recentemente a gente tem estreitado os laços com as empresas italianas e com a Câmara italiana em particular, especialmente pela forte presença dessa comunidade em Minas Gerais, né, Léo? Então, recentemente a gente tem conversado com o Léo, é uma comunidade muito forte, são empresas muito tradicionais que precisam dessa assessoria, precisam do know-how que a gente vem construindo durante os últimos 10 anos. Fazer negócios no Brasil não é simples, já se disse que não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores. E os italianos, os americanos, os canadenses, os britânicos, todos aqueles estrangeiros que fazem negócio no Brasil sabem disso e conhecem a necessidade de se ter um acompanhamento jurídico, tributário e contábil de excelência. É isso que a Drummond busca, é isso que a Drummond traz para o mercado e agora trazendo também para os membros da Câmara. Então a gente está aí à disposição de todos os membros da Câmara, a você, Léo, para sempre trazer os comentários aí, o conteúdo que for necessário para isso, tá bom? Obrigado, gente, Pedro. Vamos lá então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para a gente começar a apresentação. Hoje eu tenho aqui 2 advogados nossos, né, da Drummond. A Drummond tem 3 grandes ramos, o ramo jurídico, o ramo contábil, o ramo tributário. Breno e Fernanda são advogados do ramo jurídico e eles têm os 2 acompanhado aí as mudanças legislativas e rotineiramente atualizado o mercado a respeito. Então, quando o Léo
nos convidou a fazer isso, eu imediatamente pensei nos dois, que já estavam com grande parte disso aqui na ponta da língua, atendendo os clientes nisso, né? Então eu chamei ambos. Breno, boa tarde. Fernanda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Tudo bem, Breno? Tudo bom, Tudo Fernanda? jóia. Tudo bom, pessoal? E Fernanda e Breno também tem um histórico aí. O Breno já é associado também da Câmara há mais tempo. A Fernanda já viveu na Itália, tem longos laços aí com a Itália, então é muito bacana falar. Certamente. Fernanda, podemos então te fazer um teste de italiano, então, né? É. Italiano fluente. Então, Mi faccio capire. Já tá bom, né, Léo? Já tá ótimo, é bom saber, olha só, viu? Então, a gente começa o relacionamento com o Pedro e depois com toda a equipe, de forma que a gente descobre ali, né, Fernanda tem longa tradição aí e laços com a Itália. O coração dela mora na Itália, Léo. Então ela tem esse vínculo italiano aí desde sempre. Fala italiano fluentemente. Tá? Eu e o Breno, a gente arranha, né, Breno? Eu já morei na Itália também, mas isso foi há muito tempo atrás, há mais de uma década atrás. Eu passei 6 meses morando na Itália. Adorei, mas não tive a oportunidade de ficar, não. Aí a Fernanda não. A Fernanda vai, fica meses e meses e ela tem um italiano muito melhor. Ah, interessante. E eu gosto muito de comida italiana, então eu acho que... Já é algo, já tem seu lastro. Exatamente. Quem não, né, Breno? Gente, vamos lá. Bom, o que a gente vê, né, nessas atualizações legislativas e como uma característica não só legislativa, mas também de hábitos, né? A pandemia, apesar de diversos e muito sérios efeitos prejudiciais, né, ela trouxe alguns efeitos benéficos. Um deles, tá, tanto nos hábitos, costumes e também na legislação, é ter acelerado melhorias aí de desburocratização, coisas que estavam no radar da comunidade jurídica, mas que não vinham sendo implementados. Tá? Seja porque a velocidade política dessas implementações é outra, seja porque a velocidade tecnológica dessas implementações não exigia tanto, mas isso mudou. Né? Isso tudo foi acelerado muito. Eu estava batendo um papo com o Breno outro dia, e o exemplo que nós demos foi a telemedicina, né, Breno? Telemedicina que estava aí há muito tempo sendo conversada e tal, idas e vindas, análises para lá e para cá do ponto de vista legislativo. Isso foi acelerado e aconteceu. Isso é apenas um dos exemplos. Outros tantos aconteceram e a gente vai tratar de alguns. Então, nessa toada de melhorias e de novas implementações, a gente tem algumas do ponto de vista societário que eu quero começar por elas. Breno e Fernanda, me falem um pouco aí, eu vou mediar, né, eles que vão passar o conteúdo. Me falem um pouco aí, principalmente dessas mudanças, a começar pela lei, né, pela MP 931, que depois foi convertida na lei 14.030, que trata aí de alguns prazos de assembleias, etc. Por favor. Pedro, eu acho que é por aí mesmo. Com a pandemia, a gente vê que foi criado um senso de urgência, né, em implementar juridicamente coisas que a sociedade já demandava muito. Então, aceleração na abertura de empresas, a gente tem muita burocracia cartorial, notarização. Uma coisa que a gente, como a gente trabalha Brasil e Estados Unidos, a gente vê que a gente está começando pela MP 931, porque é o primeiro passo. As assembleias nos Estados Unidos, elas podem ser por qualquer meio que for, desde que você consiga expressar seu consentimento, expressar sua opinião. Aqui no Brasil, não. A gente tem formalidades mais rígidas, prazos mais rígidos, e tem que ser presencial na sede da empresa. Então, a gente teve um impasse aqui, porque chegou março, foi declarada a pandemia, a gente tinha um prazo ali de 30 de abril para que as empresas fizessem as suas assembleias gerais presencialmente. E como é que isso ia ser feito, né? A gente tem várias deliberações que são muito importantes nas assembleias. E ninguém podia encontrar para ser feito, e para fazer isso, e a lei requer, olha, vocês têm que encontrar para fazer isso. Então, o primeiro passo que a gente está aqui é algo que a gente espera realmente que tenha vindo para ficar, né, para melhorar a nossa vida, não só durante a pandemia nesse sentido, foi essa digitalização das assembleias. Então, para que as empresas conseguissem cumprir esses prazos, conseguissem ter uma flexibilização do cumprimento e manutenção da sua governança, das suas decisões, veio a MP 931 no final de março, se eu não me engano,
E essa medida provisória que depois foi convertida na lei que a gente tem hoje, a Lei 14.030. Então, o que ela diz? A gente inicialmente tinha um prazo de final de abril para proceder com essas assembleias. A MP já deu um prazo de 7 meses para a conclusão dessas assembleias. Então, se o seu exercício, o que ela fala expressamente? Se o término do seu exercício social é entre 31 de dezembro a 31 de março, você tem do prazo desse término mais 7 meses para você cumprir com essa assembleia. Então, pensando aqui num término do exercício que foi 31 de março de 2020, tem empresas que teriam que ter apresentado lá em abril as suas assembleias, procedido com as deliberações, e hoje estão com a opção de fazer isso no final ainda de outubro. E isso tudo de forma digital. Então, o que eles também determinaram? O voto à distância das sociedades limitadas, das sociedades anônimas, das cooperativas. E o que foi definido pela medida provisória é que o administrador, do secretário, ele só tem que assegurar que o meio que as empresas vão utilizar para fazer as suas deliberações, para fazerem a assembleia, comprove a identidade do sócio, enfim, dos membros da empresa, e que ele terá a segurança para apresentar seu voto. Então, é um passo muito grande que a gente já estava esperando que acontecesse há muito tempo e a gente não vê esse movimento acontecer até que a gente ficou impossibilitado de dar continuidade sem essa melhora, né? Então, eu acho que um ponto muito importante dessa medida provisória, que foi esse primeiro passo para as flexibilizações de pandemia, foi essa mudança das assembleias. E aí, ainda entrando, Pedro, se você quiser passar para o próximo slide, como algumas questões não tinham, as partes não tinham condição de esperar para fazer uma Assembleia Geral e tinham deliberações que são muito importantes serem feitas, a medida provisória também determinou que o Conselho de Administração teria a condição de deliberar questões que são de Assembleia Geral. Então, algumas coisas já conseguiram ser organizadas para que houvesse uma manutenção das atividades empresariais mesmo durante a pandemia. Breno, algum ponto? Eu estou aqui tratando e acho que o Breno está limitado do microfone de novo. Consegui, desculpa. Não, na verdade, nesse ponto aí, acredito que não, mas só para adicionar o que a Fernanda está falando, o que todos vão verificar nessa nossa apresentação aqui, é que, basicamente, o que o Brasil... E, novamente, a gente está falando de um ponto positivo, né, de tantos pontos negativos de uma pandemia. É que o Brasil conseguiu fazer um catch-up nessa parte societária, onde que a gente agora, por necessidade, está atualizando a nossa legislação. A gente está colocando algumas coisas em práticas que antes não era possível. Então, querendo ou não, essa pandemia, ela sim, né, no geral, uma visão geral, ela trouxe coisas boas, pelo menos para a parte jurídica, em especial aqui nas relações privadas, entre sócios e de sociedades. É importante lembrar, né, Breno, que essas mudanças não retiraram algumas exigências das assembleias. Então, por exemplo, a convocação, você continua tendo que deixar o sócio saber a respeito da convocação. É lógico que ele comparecerá de forma virtual, né, por meio de uma ferramenta que ele possa ouvir e ser ouvido e ele possa se identificar. A empresa tem que tomar esses cuidados. Então, não quero que as empresas saiam daqui achando que, na verdade, não precisa nem convocar. Não, convoca-se. É a assembleia que mudou de formato. Tá bom? Sim, são previsões, e aí como a gente tem um arcabouço legal, Pedro, são previsões que se complementam, inclusive esses requisitos estão em outro instrumento, é algo que a gente vai tratar também na 14.010, mas você está correto, a convocação tem que determinar qual que é o meio eletrônico. Esse meio eletrônico pode ser o WhatsApp, a gente tem que pensar o que vai dar o nome. A gente está aqui na plataforma do Zoom, eu estou vendo aqui Breno Torquato, Leonardo, Pedro Mon. O que cabe ao administrador fazer? Fazer as convocações, determinar fulano, ciclano, a convocação, a assembleia se passará por Zoom, por tal link, e garantir que as pessoas consigam acessar esse link. Mas o interessante é isso, se você quiser fazer uma videochamada para o WhatsApp, é possível,
porque o que a gente está pensando aqui é nessa identificação. E aí outro ponto que também não está sendo tratado aqui na medida, mas que já entrando nesse tópico, é que uma coisa que eu achei muito interessante é que se há um problema de internet de um dos sócios, de alguém que está comparecendo à assembleia, se ele não consegue participar, a empresa não é responsabilizada por isso. Não se pode questionar a validade, enfim, a boa-fé da empresa por um problema de conexão. Então, eu achei que isso foi interessante do legislador deixar muito claro. E aí, para garantir também a validade, que é esses requisitos que o Pedro mencionou, é importante que essa assembleia seja gravada e a gravação dessa assembleia tem que ser arquivada na sede da empresa. Então, se houver um questionamento posterior, é só apresentar a gravação, você tem ali tudo arquivado, e nessa gravação, como eu falei, vai constar o nome de todo mundo, a imagem, e todo mundo consegue manifestar o seu voto de uma forma segura. É muito mais seguro do que o presencial, sim, né? com certeza, com isso. certeza. E um ponto... Desculpa, Breno, eu te interrompi. Não, na verdade, esse ponto, Fernanda, ele é tão interessante porque você vê que a lei, ela traz essas mudanças legislativas e ela não só, como a gente vai ver, acaba que apressa o processo de digitalização de órgãos públicos, mas as próprias empresas, né, que antes tinham que arquivar documentos de 30 anos, 40 anos, e o que a gente está discutindo agora é que reuniões que forem gravadas, votos digitais, tudo isso, agora a gente precisa de servidores. Então, as empresas acabam que elas também têm que correr atrás de melhoramentos, de aprimoramentos. A gente está falando realmente de algo que mudou o mundo e mudou a cara do direito como um todo. Sim, com certeza, né? Hoje a gente já consegue salvar isso tudo numa nuvem, né? É muito diferente. Tipo, uma realidade que é de 5 anos, 10 anos. Então, isso realmente faz muita diferença. Ainda nessa parte das assembleias, o secretário ou administrador assina por todos os sócios, os participantes. Então, não há aquela necessidade de assinatura digital de cada um dos participantes, ou até a assinatura física da ata da Assembleia. Então, sempre pautado na boa-fé, né? O administrador ou o secretário vai poder assinar por todos. Então, isso é muito importante também. Não fica aquela circulação de documento que a gente aqui no escritório sabe que vai e volta, já deram 10 dias que as pessoas estão circulando documento. A gente vai falar muito aí sobre como as juntas se digitalizaram, né, Fernanda? A Fernanda trabalha bastante com arquivamento, tanto para só as pessoas físicas, só as pessoas jurídicas, sócio estrangeiro, porque a Fernanda lida aí com sócio estrangeiro fazendo arquivamento em junta nas subsidiárias brasileiras, toda semana. Facilitou muito sua vida, né, Fernanda? Você gostou bastante disso. Eu acho que é a parte que eu vou ter mais prazer em falar daqui, porque realmente a minha vida mudou. Algumas juntas não se digitalizaram tanto, né, pelo que a gente vai ver, mas a maior parte está caminhando nesse sentido. E aí é o ponto, Pedro, você pode até passar para o próximo slide, que a gente já... não, desculpa, é o anterior. Pode voltar, perdão. Que é isso, a gente teve, acho que é o ponto mais importante dessa medida provisória, que é essa alteração, essa suspensão de prazo. O que acontece? Para a gente ter os efeitos jurídicos de um ato societário que é levado a registro em juntas, a gente, da data da deliberação, então da data da alteração contratual em que tem um aumento de capital, ou da data de um documento de dissolução da empresa, alteração de sede, enfim, quando é datado aquele documento, você tem 30 dias para fazer esse registro na junta comercial. Quando esse registro é feito em 30 dias, os efeitos retroagem, ou seja, a data que vale para fins de registro é a data da deliberação, se a gente cumprir esse prazo de 30 dias. Então, quando a gente está cumprindo isso, é interessante porque a gente tem efeitos tributários, efeitos contábeis, efeitos sucessórios, várias deliberações que a gente traz ali naquele ato que está sendo registrado, comporta muito a data do registro que a gente está fazendo. Então, se a gente não cumpre esses 30 dias, a gente vai no 31º, 32º, o que a lei dispõe? A data do registro é a data do protocolo. Então, por exemplo, a deliberação foi há 40 dias atrás, se você não cumprir esse prazo de 30 dias, os efeitos não voltam.
Então, você pode estar tendo dificuldades tributárias, como mencionei, contábeis, que estão levando em consideração esse prazo de 40 dias. E aí, o que o legislador pensou? A gente está em plena pandemia, a gente viu juntas comerciais do Brasil inteiro fechando, juntas comerciais que só tinham registro físico de alterações contratuais de instrumentos. Como é que uma empresa poderia cumprir esse prazo? A gente fica aí numa sinuca, né? Porque a gente não tem como cumprir esse prazo. A gente Era tem impossível cumprir, né, Fernando? Para aquelas juntas que então, estavam físicas. a JUSES, por exemplo, a gente está tratando aqui da maior junta comercial do Brasil, ela tem registro físico. Então, o que foi definido aqui nessa medida provisória que foi essencial? Há uma suspensão desse prazo de 30 dias até que as juntas comerciais reestabeleçam um serviço normalizado. E aí a gente fica naquela interpretação um pouco dúbia, né? O que é um serviço, um reestabelecimento de serviços de juntas comerciais em plena pandemia? Por experiência própria, hoje eu posso falar que a JUSESP, que é uma junta que tem registro físico, que é um pouco mais demorado, para ela ainda não foi retomada de forma normal. A gente viu a JUSESP ficar fechada aí por quase 3 meses, depois desses 3 meses ter um serviço reduzido. Então, isso foi essencial para as empresas, para elas conseguirem cumprir os seus atos. A gente pode estar tendo uma mudança de administrador, são várias as complicações que a gente pode ter pelo não cumprimento desse prazo, e que, ainda bem, ali no dia 30 de março, o legislador decidiu suspender esse prazo, que faz muita diferença para a gente. Então, eu não posso dizer que todas as juntas, principalmente as digitais, estão declarando que os serviços já reestabeleceram. Eu garanto que a JUSESP, por exemplo, não se estabeleceu. É uma junta que eu lido todo dia, que o protocolo virou postal durante a pandemia, e que, ainda bem, a gente está conseguindo fazer os registros sem se preocupar com esse prazo agora. Isso é importantíssimo, gente. A retroatividade dos efeitos do ato societário, que é essa questão dos 30 dias, né? A possibilidade de continuar retroagindo a data do ato e não na data do registro, que foi expandido, né? Você não precisa observar mais os 30 dias, desde que a junta ainda não tenha se restabelecido. É o caso da JUSESP, né, Fernanda? Ainda não se restabeleceu. Então, é possível registrar hoje um ato que aconteceu há alguns meses atrás, e os efeitos deste ato vão retroagir à data dele e não vão iniciar na data de levar ao protocolo. Isso, sim. Como a Fernanda disse, são incontáveis as possibilidades de efeitos e impactos e reflexos disso. Planejamento tributário, sucessório, contábil. Então, a empresa que sabe analisar isso e entende, né, tem muita flexibilidade aí, né, Fernanda? A gente pensa, por exemplo, sucessórios. Tem uma morte durante essa pausa, né, entre a deliberação e o registro. Se um sócio falece, enfim, se os efeitos são retroagem, a gente já tem uma complicação enorme, né? São coisas do dia a dia que a gente vê que acontecem, viu, gente? E que acontecem. Breno, queria acrescentar alguma coisa? Posso passar para o outro slide? A única, eu só acho que talvez seja importante, até antes da gente passar para o próximo slide, só para uma observação muito interessante, por tudo isso que a Fernanda falou, especialmente, novamente, em termos das responsabilidades das empresas, e que agora elas passam a ter informações digitais cruciais para a sobrevivência dela, para a continuidade dela, para a perpetuação, decisões importantes, isso tudo vai ficar arquivado, vamos dizer, que nem a Fê falou, numa nuvem ou necessariamente um servidor. Isso mostra também novas posições surgindo, né, como o Chief Information Officer, que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era inexistente, não tinha ninguém que era necessário para comandar ou ficar responsável pela proteção desses dados, e a gente ainda vai falar da lei de proteção de dados, mas dentro de uma empresa não tinha ninguém. E hoje, essa função ela é extremamente relevante, empresas estão preocupadas, estão procurando, e isso demonstra claramente o quanto que
claro que a pandemia agilizou, mas a gente está indo num processo onde que necessariamente informação ela é fundamental e as informações digitalizadas elas são fundamentais para a sobrevivência de qualquer empresa daqui para frente. Muito bem observado. Você tem dois movimentos, né? Um movimento de regulação dos dados, né? E um movimento de digitalização dos dados. Então, tudo tem se tornado cada vez mais eletrônico, digital, e esses dados que estão se tornando eletrônicos e digitais estão sendo cada vez mais regulados. A gente vai falar, né, da Lei Geral de Proteção de Dados em breve, e isso tem sido fundamental aí, tem sido objeto de muita preocupação para as empresas. A gente tem trabalhado bastante nisso, a gente vê os clientes pedirem muito disso e estarem muito preocupados, com razão, com esse compliance da LGPD. E aí, só um último ponto ali na medida provisória, que é complementar, é que também, que faz todo sentido para o cenário que a gente estava passando, a gente teve uma prorrogação dos prazos de gestão, tanto da atuação dos administradores, dos membros de conselhos fiscais e comitês estatutários das empresas. Então, até que a Assembleia se estabeleça, há uma prorrogação desses prazos e entra muito naquilo que a gente estava falando até de registro. Se a gente tem uma alteração de administrador, a gente tem que fazer um registro. Se a gente não consegue fazer o registro, a gente altera administrador e são prazos que não conversam. Então, foi outra prorrogação de prazo muito importante para a gente. Joia. Vamos lá. Lei 14.010. A gente estava falando da 14.030, vamos para 14.010. Breno Torquato. Bom, Pedro e todo mundo, boa tarde. Essa lei, a 14.010, ela, na verdade, ela está sendo até chamada de Lei da Pandemia. Ela nasceu do projeto de Lei 1179. Ela teve um trâmite extremamente rápido, né, em comparação com outras leis, até pelo caráter de urgência, e ela deixa muito claro, inclusive na própria lei, isso aí, que o caráter dessa lei, ele é transitório e emergencial, né? E o que a lei, no geral, tenta tratar? É claro que a gente vai ser muito específico aqui e tratar apenas dos pontos mais relevantes para o direito privado, para contratos e sociedades, mas o que a lei tenta fazer é suspender, né, ou dar um fôlego para a organização das empresas, né? A gente vai discutir aqui um pouco a respeito de prescrição, decadência, mas basicamente o que essa lei ela tenta fazer é justamente, num momento tão extraordinário como esse, regular as relações entre privados, que a gente algumas horas não tem uma resposta, e essa lei ela tenta trazer algumas padronizações, algumas regras, alguma regulamentação para que a gente consiga pelo menos ter um norte aí de como prosseguir nesse processo. É interessante que, apesar da lei em vários momentos determinar algumas datas que eu imagino na hora ali da elaboração, eles imaginarem que seria o final da pandemia ou que a gente estaria vivendo um outro momento, na verdade, esse é um motivo de discussão, né? Então a gente vai chegar aqui em alguns pontos onde que a própria lei ela fala assim, até dia 31 de outubro. Puxa vida, 31 de outubro é daqui a 30 dias, né? Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer após o dia 31 de outubro, mas a princípio essa lei ela talvez esteja sendo muito otimista em alguns Eu diria aspectos. Que sim, eu diria que está sendo muito otimista, né, Breno? Eu acho que Provavelmente vai ter aí uma extensão. Bom, nesse slide em específico, talvez o mais importante seja todo mundo saber então que ela de fato ela tem esse caráter emergencial, esse caráter transitório, e uma curiosidade interessante, até para a gente debater alguns pontos mais para frente, o termo inicial dela foi dia 20 de março. A lei é de junho, mas a lei ela entrou em vigência em junho. Porém, ela estabeleceu como início da pandemia o dia 20 de março. E isso é importante porque, basicamente, isso aí influencia alguns outros pontos, né? Então, a partir dessa data aí,
onde que ela fala assim, essa é o início da pandemia. Essa data, obviamente, coincide lá com o decreto legislativo número 6, que decretou a calamidade pública, reconheceu o estado de calamidade pública, mas, basicamente, a gente está tratando aqui de duas datas distintas, e elas são muito importantes até para a gente entender um pouco aí, não só da confusão, né? A ideia aqui, na verdade, é esclarecer, mas perceber um pouco da confusão que qualquer lei gera. Então, a gente aqui tem uma data onde que uma lei de junho reconhece como início da pandemia uma data de março. E, por fim, só isso também é muito importante, deixar claro que essa lei, ela não alterou nenhuma outra lei. Ela simplesmente suspendeu alguns artigos, alguns comandos, algumas regras que outras leis estabeleciam. Essa suspensão, ela cai assim que o estado de calamidade pública, o estado da pandemia, cair também. Então, uma coisa está atrelada à outra. Agora, o que a gente pode abstrair disso, e a Fernanda já comentou tanto, eventualmente, algumas coisas vieram para ficar, né? E a gente vai chegar nesses pontos em breve. Bom, primeiramente, então voltando ao que eu falava aí, nesse primeiro ponto aí, ó, a respeito de prazos prescricionais e decadenciais, isso basicamente são os prazos onde que ou você tem o direito, a pretensão do direito da ação, de ação, né, ou o direito em si. De qualquer maneira, e para facilitar o entendimento aqui, é o seguinte: o que é a suspensão desses prazos prescricionais e decadenciais? Nada mais é do que você aumenta o prazo, ou tempo, período, que aquela pessoa, ou aquela pessoa jurídica, né, ou aquela empresa, aquela sociedade teria de buscar um direito, né, de exigir, demandar um direito. Curiosamente, e aqui a gente já começa a entrar talvez aí nessa confusão, a gente vai tentar esclarecer. A lei, ela é de junho, tá aí 12 de junho. Então, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais é de junho até 30 de outubro. Novamente, a gente sabe por que a data final é essa, né? Porque os legisladores ali na hora acharam que esse seria o final da pandemia. Mas o curioso é a data para a suspensão, ou seja, a partir do dia 12/6, você tem a suspensão. A gente já tem uma discussão doutrinária se algo que aconteceu depois do dia 20 de março, se ali suspenderia a prescrição ou a decadência. Afinal de contas, você já estaria falando da pandemia, de uma situação anormal. Então, nós temos duas datas aí. Mas, novamente, só para esclarecer, para fins de lei, essa suspensão, ela inicia no dia 12 de junho e vai até dia 30 de outubro. Qualquer prazo que encerraria aí, nesse prazo, encerraria logo depois do final dessa suspensão aí, desse período. Então, só para deixar claro, Breno, qualquer prazo prescricional ou decadencial que caísse nesse período, ele fica automaticamente prorrogado para após 30/10, certo? Exatamente. Isso. Beleza. E o que eu acho bacana e importante nisso é que quando a gente para pensar, por que é importante a gente ter essa suspensão, né? A gente está falando aí de se exercer um direito, às vezes de constituir um advogado para exercer um direito, seja uma ação, primeira ação que veio aqui na minha cabeça, mas de uso capião, para você conseguir exercer seu direito, ações que você tem prazo, você precisa de um advogado para te representar. Se você perde esse prazo, se a gente não tem essa suspensão, você está perdendo essa chance de estar exercendo seu direito legal. Então, isso foi essencial para o bom funcionamento das relações e exercimento de questões durante a pandemia. Vamos falar aqui, da postergação da vigência das sanções da LGPD. E eu sei que tem um slide lá para frente, né? Gente, da vigência das sanções da LGPD, tá? O slide fala isso, e é esse ponto que eu quero enfatizar quando chegarmos lá, mas já quero dar aqui uma pitada, né? A LGPD entrou em vigor, tá? Isso é importante que todos saibam. Ela entrou em vigor. O que ficou para o ano que vem são as sanções, o que não quer dizer que as demais obrigações dela não estejam em vigor. Elas estão. Aí lá na frente, Breno e Fernanda vão falar a respeito. Posso seguir? Sim.
Breno, veto presidencial rejeitado, quais foram as restrições, as disposições sobre relações contratuais, por favor. Bom, Pedro, nesse caso aí aconteceu algo muito interessante, pois a lei foi promulgada, o presidente vetou 3 artigos, na verdade vários artigos, o que nos interessa aqui são 3 artigos, vetou alguns artigos, né? Isso voltou para o Congresso e o Congresso rejeitou alguns vetos, né? E nós vamos discutir a respeito desses vetos, pois eles são interessantes e explicar por que eles foram vetados e por que eles voltaram a valer. Bom, primeiro, em relação a restrições às reuniões e assembleias presenciais. Basicamente, o artigo que ele falava é que se você você optar, né, a sua sociedade optar por fazer assembleias presenciais, desde que você observe os regulamentos sanitários, as determinações locais, de onde fica a sede, e como as regras estão ali naquele momento, elas podem ser possíveis e elas serão válidas, né? O veto falava que existia uma contradição do que a MP falava, que a partir daquele momento seria tudo virtual, e na verdade é só uma complementação. O que esse artigo, que inclusive voltou à lei, ele diz, é que nada impede, as regras em relação às assembleias virtuais, elas continuam valendo. O que você pode fazer agora são essas reuniões presenciais, né? É importante mencionar o seguinte, no artigo fala que essas reuniões presenciais, elas poderão acontecer, ou isso aí terá uma validade até dia 30 de outubro. Novamente, a gente está batendo numa data final, né? O que acontece depois de 30 de outubro? As regras sanitárias não precisam ser observadas, você não pode mais fazer reuniões presenciais. Então, novamente, eu acho que houve um descasamento aí da realidade na hora que o legislador foi fazer a lei, e, obviamente, a nossa recomendação continue fazendo, se for necessário, e é o que a empresa está fazendo em termos de necessidade de reunião presencial, continue fazendo, mas seguindo, obviamente, as orientações sanitárias locais, né, de onde for a sede estiver localizada. Em relação sobre as relações contratuais, a gente teve dois artigos que foram vetados e retornaram. O artigo 6º e o artigo 7º. Basicamente, o que o artigo 6º fala, e é algo muito interessante, é que contratos não terão efeitos jurídicos retroativos. Esse artigo, ele é muito relevante, basicamente o que ele fala é o seguinte, assim, traduzindo em miúdos, claro. Se você você estava em mora, ou você estava com devendo algo, por alguma razão você estava inadimplente em um contrato, vamos dizer em janeiro ou fevereiro, né, num período pré-pandemia, lembrando novamente na data de 20 de março, que é fundamental. Se você tivesse alguma dívida, estando em mora, inadimplente, em alguma data pré-pandemia, e aconteceu algo, o seu locador, ou o seu credor passou a te cobrar no meio da pandemia, você não pode alegar essa lei em sua proteção, né? Se esse ato aconteceu antes da pandemia, ele vai seguir as regras anteriores à pandemia, as regras normais, né? Esse artigo ele é muito interessante porque ele impede de situações se alastrarem, né? Então a pessoa alega assim, eu não paguei em dezembro, mas a pessoa só me cobrou em março, mas em março eu já estava no período de pandemia, já tive que tive que fazer demissões e tudo mais, ou seja, essa situação não é possível. A lei ela delimita qual que é o período da pandemia, onde que cabe alegar... Os atos e os efeitos, né? Dentro desse período. E o artigo 7º, que também retornou, esse também é interessantíssimo, que falava que, o artigo ele fala que não se consideram
fatos imprevisíveis, né, que é o que aconteceu com a pandemia, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Por que não? Porque, querendo ou não, o Brasil ele sofre essas questões, inflação, variação cambial, isso acontece no Brasil, infelizmente, com ou sem pandemia. Né? Então, pedir uma revisão contratual com base na pandemia de variação cambial não funciona. Porque o câmbio aqui no Brasil, independente, é um ministro que cai, uma O situação... Brasil tem que prever o imprevisível, né, Breno? É mais ou menos por aí, não tem uma regra, não existe uma regra que vai falar assim, olha, isso aqui é imprevisível, né? Então, o que a lei, na verdade, quer fazer nesse artigo que o Congresso trouxe de volta, né, rejeitou o veto, é falar assim, não, essas situações aqui, elas não podem ser consideradas imprevisíveis para fins de pandemia, né? Inclusive, assim, em termos de se acontecer algo extraordinário, onde que exista uma onerosidade excessiva, existe a necessidade de uma revisão contratual, a gente tem mecanismos. Já existia, né? Não precisa lançar a mão disso. Exatamente. Então, a onerosidade excessiva e a revisão já estavam no Código Civil, né? Exatamente. Então, se isso acontecer, é claro que você pode utilizar dos meios que já existam. Muito bom, muito bom. Realmente, a gente viu aí, a gente discutiu em vários contratos, tanto locais quanto internacionais, o alcance das cláusulas de força maior, né? Se a pandemia estava incluída em cláusulas de força maior ou não, quais seriam os alcances dessas cláusulas e como isso seria interpretado. Muito bom o ponto, Breno. Pessoal, passar aqui para a Instrução Normativa 81. Eu acredito que isso vai ficar com você, Fernanda, ou com o Breno. Eu imagino que seja você, que você sorri daqui aqui quando você ouve falar dessa instrução, né? Porque eu só quero ver ela na prática. Tem umas juntas ainda que estão gostando de ignorar. Mas, passando aqui rapidamente pelos pontos e dando um pouco do histórico, essa instrução normativa ela veio para unificar as formas de lidar com os registros nas várias juntas comerciais do país. Por que acontecia? Em São Paulo, você precisa de procuração cadastrada num cartório, e na junta do Rio Grande do Sul, você não precisa nem de procuração para fazer um ato. Então, o que foi a medida? Isso vem de uma série de medidas do Ministério da Economia, algumas dessas outras leis que a gente tratou aqui também veio. Essa lei veio para ficar, ainda bem, não é só uma medida de pandemia. E eles buscaram, eles não estão necessariamente inovando, mas eles estão tirando essas arbitrariedades, regularizando qual que é o procedimento a ser seguido por todas as juntas. Eu estou vendo algumas juntas que eram relutantes a lidarem com essas mudanças, com essas determinações, já se adaptarem a pequenos passos, como a minha amada Jusesf, e outras que já estão integralmente ajustadas, como a Juseng mesmo. A Juseng, hoje, a gente abre uma empresa em 1-2 dias. Coisa que Léo, aí vai um elogio aí a toda a comunidade mineira, viu, Léo? Você aí que lidera a Câmara em Minas também, aí, ó. Abertura de empresa, tudo tem sido muito fácil. A Juseng é das melhores, se não a melhor junta comercial do país. O modelo implementado pela Juseng foi utilizado e reproduzido em várias outras juntas, inclusive no Sul, as juntas estão usando muito, no Nordeste. É muito bacana, assim, lidar com a Juseng tem sido muito bom. Então, abrir e realizar negócio em Minas Gerais tem sido mais fácil, às vezes até que em São Paulo. Já deixo essa dica aqui. Mas vamos lá, passando por alguns pontos que foram interessantes, que foram trazidos por essa instrução normativa. O famoso reconhecimento de firma e cópia autenticada de documentos, que é aquela coisa que toda a esquerda e a direita se precisa, é caríssimo. O que ela traz aqui? A gente está tendo uma dispensa, isso foi algo que teve início sim com o movimento da pandemia e que veio para ficar, que está sendo muito interessante para a gente. Então, atos societários apresentados em vias físicas, e que às vezes o registro é até digital, só vai lá e assina em via física, ele não precisa de certificado digital.
E o advogado, o contador que tem certificado digital, só manda a foto do documento no sistema mesmo, faz uma declaração de autenticidade desse documento e pronto, seu registro está feito. Você não precisa de ir lá no cartório, o sócio está lá no Alagoas, o registro é na Jusseng, o outro sócio está no Rio Grande do Sul. Ficar enviando aquele tanto de documento para o escritório do advogado em Minas Gerais, colhendo assinatura, motoboy que circula o país inteiro, isso não precisa mais. Então, é algo que já facilita bem o processo, é uma efetiva desburocratização do procedimento de abertura e registro. E até da dispensa da procuração dessa assinatura eletrônica. Então, quando os atos em si são assinados pelos sócios, a gente está pensando em um registro digital, você manda a foto, o advogado assina, né, da firma dele de submissão desse protocolo e faz só um ato de declaração de autenticidade disso. Então, novamente, não precisa de procuração para o advogado assinar isso pelo empresário, isso é muito importante. Que a gente tenha aí procurações de poderes específicos. Então, às vezes você faz uma procuração, você acha que está valendo ali para o resto da vida para fazer registro? Não. Essa não foi específica para aquela quinta alteração contratual, ela era só para a quarta. Então, isso muda a nossa vida muito. A gente tem aqui uma coisa que é muito dessas bacana. Coisas simples, pequenas e que emperram o processo, né? Isso tem passado, ainda bem. Ficam há meses aí em registro. E um ponto que eu acho que é um dos mais bacanas em instituição normativa, que já estava sendo implementado e teve uma aceleração durante a pandemia, que é a ampliação de registro automático. Então, quando a gente está falando de atos de constituição e extinção de empresas, hoje as juntas comerciais, elas te oferecem um instrumento padrão. Quando você preenche, literalmente, preenchimento de dados da empresa, número de cotas, participações, enfim, você preenche esses dados, a própria junta já vai te gerar um instrumento padrão. Se você usa ele, só não tem avaliação pela junta se você vai abrir ou não a sua empresa. Ela já é aberta ou extinta. É automático, na mesma hora você já tem uma resposta. Então, a gente não está falando nem de um dia para abrir uma empresa aí perante a junta. Isso é muito interessante, isso já está valendo. Então, acho que é uma mudança bem importante. Aqui outro ponto, né, Ireli? A gente tem esse mínimo legal, né, de capital, que é 100 vezes o valor mínimo, 100 vezes o salário mínimo nacional. E antes você tinha que integralizar de início todo o capital da Eireli. Hoje você tem esse mínimo de 100 salários mínimos. Então, se você tem um capital de 180 salários mínimos, mas você não quer integralizar ele completamente agora, você pode só integralizar 100, se quiser, você mantém em aberto a integralizar no futuro, você pode postergar essa data de integralização. Isso é até uma mudança que tem ali embaixo, que é a prorrogação do prazo de integralização, essa medida também trouxe. Então, com exceção da Eireli, que tem esse mínimo de 100 salários mínimos, a integralização do capital social da empresa não precisa ser na data prevista no contrato. Então, você pode postergar esse prazo ou fazer uma redução do capital, se você quiser. Então, isso é bem interessante, dá uma flexibilização muito grande. A gente não sabe o que está por vir, você não sabe se daqui a 10 meses você vai conseguir integralizar isso. Então, foi muito importante. Aqui também é uma medida que foi estabelecida porque muitas juntas não aceitavam isso também, que foi a admissão de criação de cotas de classes distintas para sociedades limitadas. Então, você pode ter sócios, inclusive, com... dentro da mesma alteração, você pode ter sócios com poder de voto, sócios que não terão poder de voto. Isso é uma questão que a gente tinha dificuldades ali no registro. Ela já definiu que isso é possível, isso é ok. Outra questão e aí isso é inovação, é a transformação e conversão de associação em cooperativa, que são ali sociedades não financeiras, né, que não têm lucro. E antes você não podia converter ou transformar essas associações cooperativas em uma sociedade empresária. Você tinha que fazer a dissolução dessa associação e dessa cooperativa e depois abrir uma nova empresa. Hoje você já consegue fazer essa transformação direta, que também salva muito tempo.
E por fim, uma coisa que eu vivi recentemente, eu tive uma briga intensa com a Junta Comercial de São Paulo, é a questão do cargo do liquidante ser ocupado por uma pessoa jurídica, porque às vezes o único sócio da empresa é a pessoa jurídica, é mais fácil você apontar ela como liquidante. E tem juntas comerciais que não aceitavam isso. Veio essa instrução normativa, declarou que é ok a gente ter a pessoa jurídica como liquidante, e foi ótimo, porque eu estava nessa discussão com a Juscesp e falei, Juscesp, instrução normativa 81, não tem discussão, aceita meu registro, no dia seguinte já deu tudo certo. Então, são várias mudanças, ela realmente veio para desburocratizar e para ficar, porque a gente via essas arbitrariedades. Então, tem medidas que ela traz, como eu trouxe ali do registro automático, que acaba por obrigar juntas que ainda têm um protocolo físico a se digitalizarem, porque a única possibilidade de elas cumprirem isso é tendo um registro digital. Então, movimentos que eu vi muito interessantes na pandemia, a Juscerja está acabando com o registro físico. A Juscerja agora, a partir, se eu não me engano, de outubro, para todos os atos só vai ser possível digital. E eu vejo essa discrepância. A gente faz aqui registros online, eu demoro uma semana para ter uma aprovação. Tem registro que é físico que eu estou desde julho tentando fazer o registro. Muito Então, mais rápido, mais simples, né? E mais barato. Prático. E mais barato também. Não é bom só para o empresário, né? É muito melhor para o órgão também, né, Fernanda? Entra muito naquele detalhe de reassinar documentos, transporte de documentos, enfim, isso no final da conta sai muito caro, né? Na ponta do lápis, então isso faz muita diferença. E aí essa instrução normativa vem em julho, ela tem só algumas exceções, porque essa questão de arquivamento automático de atos, eles estão querendo expandir também para alterações contratuais e extinção de outras empresas como a Ereli, que hoje ainda não é válido, eles querem estender isso ainda, e a previsão é de que isso entre em vigor em outubro. Aí eu quero ver como vai ser o funcionamento disso, mas vai ser muito bom. A gente ter respostas automáticas. Sim, a gente tendo respostas automáticas. Aí que a gente vai começar a ver como é que vai funcionar. Ligar para as juntas, então, já está funcionando. Dia 9 às 6 da manhã você já está no telefone, né, Fernanda? Já vi você já fazendo isso aqui já. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa instrução normativa e desse processo de digitalização das juntas e tudo mais, que eu me lembro, quando eu entrei na faculdade, você pegava uma revista Veja, por exemplo, e eles falavam assim, média de abertura de uma empresa, e aí colocava qualquer país do primeiro mundo, Estados Unidos, lá na Europa, alguns países e tudo mais, 3 dias, 2 dias, Brasil, média, 180 dias, né? Então essas revistas, onde que todo mundo lê, elas escancaravam o quão burocrático era o sistema brasileiro para abertura de empresas e tudo mais. E hoje você vê, a Fernanda aí está comentando de um sistema que você consegue abrir uma empresa automaticamente, né? Mudamos muito, claro que ainda tem muito para melhorar, mas eu acho que, novamente, o Brasil está mostrando... E tem os rankings, né, Breno, de facilidade de se fazer negócio. O Brasil está ali a duras penas, mas a gente está melhorando. Isso é louvável. Assim. Sim. E também você mencionou aí na sua época de faculdade, isso foi outro dia, cara. Rapaz, novo aí. Mudou tudo em 2 anos. 2 anos aí, né? Tá bom. Pessoal, outros instrumentos legais. A gente está caminhando aí para o nosso fim. Provimento 100 do CNJ. O que isso mudou, Breno? O que isso trouxe? Na verdade, esse provimento ele é muito interessante, porque eu vou falar muito rapidamente, até porque por questão de tempo e por questão do tema também, mas é muito importante todos aqui estarem cientes. O sistema de cartórios brasileiro sempre foi uma pedra no sapato de todo mundo, né? Desde registro civil até registro de imóveis e tudo mais. E esse provimento 100, ele está digitalizando, né? Através da criação de um sistema que chama e-notariado. Basicamente, ele está digitalizando todo o sistema cartorário brasileiro. Como que você consegue fazer isso? Ele estabelece várias regras e várias possibilidades. Eu vou dar um exemplo aqui simples, mas que pode acontecer na vida de qualquer um. Você precisa de uma ata notarial, ou vamos supor, no passado, você precisava de uma ata notarial de uma pessoa que está no exterior.
né? Era impossível. O tabelião ele não ia se deslocar até a Europa ou até os Estados Unidos para lavrar uma ata de consentimento daquela pessoa, né? Porque necessariamente o tabelião com fé pública ele precisa de ouvir a pessoa falar eu consinto, eu aceito, etc. e tal. Você hoje consegue fazer isso por uma teleconferência, né? Se aqui nesse Zoom tivesse um tabelião com fé pública e a gente anuísse, né, com alguma coisa, ele poderia lavrar uma escritura, inclusive uma escritura digital, e nos enviar por e-mail, com o selinho lá do cartório e tudo mais, e esse ato ele teria validade jurídica, né, para todos os fins, inclusive judiciais. Então a gente está vendo essas mudanças, a forma que elas chegam, o Brasil como um todo, os grandes problemas burocráticos que nós tínhamos, eles estão, de alguma forma, a gente está superando eles através da tecnologia, né? E isso é algo que a gente consegue ver. O provimento 100 também é basicamente uma sequência de atos que o CNJ tem feito. Aqui no Brasil, por exemplo, já existe exigências do CNJ para padronização de certidões de casamento, de nascimento. Antes, cada cartório fazia do seu jeito, tinha algumas que tinham nome de avós, outras não. Cada estado fazia a sua regra. E hoje nós temos uma centralização, uma padronização, inclusive, de documentos cartoriais. Não chegou em todas as áreas ainda, né, mas certamente vai chegar. Mais uma vez, demonstrando que a pandemia ela acaba que ela agiliza alguns processos que estavam ali já prontos para, né, discutir a ideia ou aventar a ideia, e agora a gente já está colocando tudo em prática. Os atos eles já estão sendo de fato feitos dessa forma. Bom, isso é um grande avanço, né? Cartório, não só o cartório, como a mentalidade cartorial de se fazer negócio no Brasil é um empecilho enorme, né? Uma burocratização enorme, sendo que em outros países as coisas são tão mais rápidas, mais simples, sem ter toda essa burocracia cartorial. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa 1 hora programada. Ficam aqui os contatos, tá? Meu, do Breno e da Fernanda, também da empresa aí, todas as redes sociais. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. A Breno e Fernanda, agradeço muito a vocês aí. Do meu lado aqui, eu quero agradecer também a Aline do nosso departamento de comunicação pelo todo o trabalho, né? E pro Velber também, que é lá da Câmara, por tudo isso aí que ele colocou muito bem, fez um trabalho excelente na preparação. Léo, fica você aí com a palavra. Joia. Parece que tivemos uma pergunta. O Elber compartilhou com vocês aí no chat a pergunta que veio do Magno, associado da Câmara. Deixa eu ver aqui. Bom, eu posso lê-la aqui. Tá, por favor, eu não localizei ela não. Ok, sobre desburocratização dos registros dos atos societários, sempre foi um desejo dos empresários. Na prática, podemos realmente considerar o dia 8/10 como uma data definitiva para a entrada em vigor destas regras? Magno Fonseca, Fernanda e Breno, fiquem à vontade aí, respondeu o Magno. Vamos voltar aqui no slide do dia 8/10, tá? Que a gente está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Fernanda precisa liberar o áudio lá, Velber, por favor. Unmute, ok. Desculpa, pessoal, eu bloqueei o áudio, tá com uma obra aqui na frente, esqueço que eu bloqueei depois. Então, essas medidas que eu mencionei, elas já estão em vigor, com exceção à relação de alterações contratuais. É o prazo que a lei dá, então as juntas têm que obedecer, mas a gente sabe que na prática elas demoram um pouco a implementar. Todas as outras medidas que eu mencionei, do liquidante, da abertura e dissolução automática, isso tudo já foi atribuído às juntas, elas já devem estar seguindo isso. Eu já vi na prática funcionando, inclusive. Mas as medidas do dia 8 são em relação à alteração contratual. E aí a extinção dessas outras sociedades, que seja empresário individual, EIRELI, sociedade limitada, constituição de cooperativa. Isso vai valer do dia 8 e a gente vai ficar de olho aqui, né, Pedro, na prática, se as juntas estão exercendo. As que são mais digitalizadas tendem a já obedecer de imediato isso.
Ô Magno, essa distinção aí que a Fernanda disse sobre entrar em vigor e ser implementado pela junta, não subestime essa distinção, porque quem está na prática, né, Fernanda, você que faz muito, etc., vê claramente como as juntas não conseguem implementar as alterações legislativas. Por isso que é importante a gente estar, né, sempre em contato, fazendo, vendo o procedimento que aquela junta está adotando. Então, a Fernanda, quando eu brinquei que a Fernanda no dia 9 vai estar lá ligando para a junta, é porque como ela trabalha muito com isso mesmo, a gente sabe qual junta é mais lenta, qual junta é mais rápida, o que fazer quando a junta ainda não implementou, mas você tem o direito de fazer o seu ato naquele formato. Então, é importante pegar a prática da coisa, né? Como que isso vai ser implementado. Léo, fica à vontade, desculpa te interromper e voltar para você. Você ainda está no mudo, Léo. Eu acho que é aquela questão do microfone. Isso, ok. Acho que voltou agora meu áudio, né? Okay. Isso. Gente, então chegamos ao fim desse nosso webinar. Agradeço aos nossos participantes, os nossos palestrantes, o Pedro, a Fernanda e o Breno. E agradeço principalmente a todos vocês que nos prestigiam nesta transmissão. Nos próximos dias encaminharemos o link para que possam baixar, ouvir e compartilhar essa apresentação no formato de vídeo. E desde então agradecemos a todos mais uma vez. Muito obrigado e uma ótima tarde. Obrigado, Pedro. Obrigado, Breno. Obrigado, Fernanda. Obrigado, equipe da Câmara de Comércio Italiana. E a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje à tarde. Um prazer. Obrigada, e até a próxima. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.